Estamos ao vivo aqui com o podcast episódio 002. Eu, Cristiano Ferri, Cris Ferri e Márcia Golfieri. A ideia do podcast Rock the Future é falar sobre tendências, sobre inovação, sobre ideias malucas e sobre essas grandes mudanças que estão acontecendo no mundo. E hoje nós trouxemos aqui um cara muito hacker, no melhor estilo da palavra, e nós vamos explicar aqui o que é essa palavra hacker, né? No sentido positivo, que a gente mal conhece, porque a ideia hoje é a gente falar, então, de inovação na política, disrupção na política. E estamos aqui com o Pedro Marcon, um dos caras que mais entendem desse assunto, de muitos outros, de disrupção, de inovação mesmo, hardcore. E é com um grande prazer que eu apresento aqui o Pedro Marcon, que é o pai da Maria e da Tereza, é um hacker ativista, participou já de vários projetos de inovação, de transparência, de participação. Por exemplo, a criação do ônibus hacker, um ônibus aí muito bacana que passava em vários lugares do Brasil, fazia projetos sociais de transparência. A criação do laboratório hacker da Câmara dos Deputados, o Pedro é um co-criador, ele é o cara que provocou isso, lá do presidente da Câmara, então, na época, Câmara dos Deputados, depois que eu tive a honra de coordenar por um tempo, e vários outros projetos, jogo da política, jogo da saúde, quer dizer, uma série de ideias e iniciativas também voltadas para a educação política, por isso que estamos muito felizes, né, Márcio, de ter o Pedro aqui. Salve, Pedro, como é que você está? Oi, Ferri, oi, Márcia. Estou ótimo, um prazer enorme, uma honra estar aqui nesse espaço de vocês e vida longa, Rock the Future, já sou fã. A gente acabou de começar, tomara que dure 100 episódios, a gente vai tentar manter a constância aí antes de... É melhor o rock and roll acabar antes do podcast acabar. Você sabe que, por falar em rock and roll, eu estava aí no show do Metallica esse final de semana e, poxa, eu senti que já está mudando, assim, sei lá, o público dos metaleiros. Eu achei que estava, assim, até o próprio show do Metallica, assim, estava muito pop, sabe? Parecia metal pop. E muito família, ele até fala Metallica Family. Então, eu senti falta dos metaleiros mais raízes, assim, tava um metaleiro já todo perfumado, sabe? Que toma banho antes de ir pro show. Metaleiro velho, né, Ferri? Metaleiro Velho, família. tipo eu, né? Assim, Metallica, mano. Vamos Porra, lá, cara, que faz um tempo já que essa galera tá na estrada. pois é. Então... Pô, mas é a versão do metal 2.0 já. Eles já vem mais arrumadinho, já cortaram o cabelo, já chegaram na fase do... Quantos anos deve ter o pessoal do Metallica? Perto de 60 já, né? Já, sim. Por aí. Não, eu acho, para mim, eu acho é uma o contrário. Boa. É isso, imagina. A outra chance era ter acabado. Em vez disso, o metal amadureceu, teve 2 filhos, agora o metal é pai responsável. É isso aí, tem que levar as crianças para ouvir música boa. Então e não deixa de ser metal. Para mim, não deixa de ser metal. Acho que vai minha primeira pergunta nesse sentido. Tudo tende a evoluir, Pedro? Eu não sei se tudo tende a evoluir, Márcia, mas acho que quando a gente fala dessas tendências de futuro e várias coisas que a gente vai falar aqui hoje, o que eu tenho dito e a percepção que eu tenho é que o futuro é inevitável. Então, assim, se vai evoluir ou não, então, sei lá, vamos pegar metaverso. Aí você começa a falar, e a galera começa a puxar os cabelos, fala assim, mas eu não sei se eu quero isso. E eu falo assim, é inevitável. Está vindo aí. Como vai ser e se é uma evolução, se é melhor do que o que a gente tinha, acho que é debatível. Né? Eu não diria que tudo tende a evoluir, porque a gente tem aí o governo Bolsonaro e uma política mundial dizendo que de vez em quando você pode dar 4 passos para trás. Exatamente. Mas quando você sai um pouquinho, dá alguns passos para trás e olha numa perspectiva macro, as coisas estão avançando, né? O futuro está chegando. Qual é a sua impressão da política hoje, Pedro? E aí, poxa, eu lembro da gente, né, nos rolês lá de 2010, 2000, começou em 2008, 2009, muito animados com a participação digital. Redes sociais eram, claro, eram já uma realidade, mas era, digamos assim, um extra, um plus. A gente estava focado em criar ferramentas, em
modernizar as instituições, né, em criar os nossos próprios algoritmos dentro do Estado, para que a sociedade pudesse participar, né, da elaboração de políticas públicas, elaboração de leis, que conhecesse como é que funcionasse o Estado. A gente, evoluiu para caramba, veio lei do acesso à informação, liberdade de informação, muitas ferramentas, dados abertos. Conseguimos várias realizações, né? Conseguimos muito sucesso, mas aconteceu alguma coisa aí no caminho. Você acha que, sei lá, aquele sonho que a gente tinha era muito irreal? E o que aconteceu no meio do caminho aí? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu acho que essa sensação, que é uma sensação meio de desespero, né? Para quem viu e viveu a potência das redes, que você olhou no momento e falou assim, caraca, a saída é por aqui, tem uma luz no fim do túnel, tem uma solução, tem transparência, tem participação, tem abertura, governos mais abertos são governos mais íntegros, mais resilientes. A gente passou por um momento onde a tecnologia é a solução de tudo, e a gente superou isso e passou a olhar criticamente para a tecnologia, falando, não é só a tecnologia, a gente precisa também das pessoas. A gente viu esse ciclo, mas no meio do caminho tem uma pedra. Para mim, se a gente for pegar, eu vou ser meio simplório aqui, num certo sentido, mas a coisa estava andando, a gente estava com tração. Governo Dilma, a gente criou um instrumento chamado Política Nacional da Participação Social. E aí, azedou o leite. Nesse momento, esse instrumento foi derrubado porque as forças conservadoras que querem conservar a política e o controle da política na mão de quem está, olharam e falaram, opa, galera, mas espera aí, uma coisa é vocês ficarem no play, outra coisa é vocês saírem do play. E a Política Nacional de Participação Social nem era tudo isso, tá? Mas é simbólico, né, para mim, quando o Congresso decide, né, que ali, tem limite, tudo tem limite. Aí, fast forward, você vê hoje, né, assim, meio terra arrasada, frangalhos. Isso vale para a internet, para as redes sociais. Acho que a gente pode, né, sei lá, o Benkler, que é um estudioso das redes, publica um maçarocão desse tamanho chamado A Riqueza das Redes. Aí você começa a ler e você fala, caraca, olha só, a rede, ela é um lugar de abundância. E aí você pega hoje essa rede, né, coroada por Bolsonaro e Trump, que é tipo o esgoto da humanidade, a sarjeta, a fake news, a potência das redes se vira para dissolver a verdade, dissolver a ciência, né? Assim, não, terraplanismo, uhul, é isso aí, vacina, vamos virar robô e o caramba. É meio desesperador. O que aconteceu? Será a gente largou o humano no meio do caminho e a gente se deslumbrou demais com a tecnologia? Ou será que os humanos já eram assim? Essa é uma pergunta que eu me pego, assim, pensando no brasileiro, né? Será que em quantidade as pessoas já eram tão raivosas? Ou será que, de alguma forma, a tecnologia potencializou essa história? Será que eles estavam escondidos por aí, a gente não via? O que aconteceu? Eu tenho uma tese. Foi um susto, tá? Para mim foi um. Acho que para muita gente, né, para todo mundo, nenhum analista político, né, assim, Previu, poucos né? analistas políticos previram de fato isso aí. Eu tenho uma tese que o que aconteceu é que a gente foi rápido demais e deixou muita gente para trás. Deixou muita gente para trás na compreensão da mudança. E o processo de mudança, ele é um processo doloroso, né? Ele é um processo difícil. Então, eu tendo a acreditar nisso, assim, que o que acontece é que quando a gente acelerou em direção a tudo isso que podemos achar que é o mínimo, mas não é. Tem uma galera que ficou lá atrás. E, ao mesmo tempo, quando você acelera na adoção das tecnologias e o Zap aparece, por exemplo, né, e aí tá todo mundo nessa plataforma, sem que a gente faça um processo mínimo de educação crítica para a apropriação dessas tecnologias, isso gera um processo de disrupção. Então, eu acho que tem um pouco isso, tem uma conjuntura de forças políticas, né, que fortaleceram essa narrativa, e aí a polarização vem como esse instrumento, né? Se somos nós contra eles,
e essa narrativa foi fortalecida por ambos os lados do campo, e de repente você tem um lado que é o futuro, o outro lado é o passado. E esse lado que é o passado fala, opa, como assim? Eu não sou o passado, eu sou o presente. Eu existo, né? Eu existo. Não quero assumir. Estou vivo. Não, E é legítimo. Quer dizer, teve esse elemento da arrogância, né? Dos mais, digamos assim, né, mais habilidosos da tecnologia, de visão. Pelo que eu estou entendendo, você está pegando um pouco por esse ponto. Né? Eu tenho um amigo, converso muito, que é um programador lá de Florianópolis, e que ele era despolitizado. Política para ele não era uma coisa que entrava na cabeça dele, ele não queria saber, achava que não tinha nada a ver. E eu conheço bem porque eu venho também dessa escola, né? Assim, eu vim de um movimento que achava que política não era nada a ver, me torno um hacker da política porque a política não tem nada a ver, então vamos hackear essa merda, vamos, né, vamos contar as brechas e desmontar o sistema. E aí, quando eu entro para desmontar o sistema, eu encontro gente tipo Ferri, que estava lá no coração do Leviatã, né, operando dentro do sistema. E eu falo, caraca, nem todo mundo aqui é ignorante, babaca, deslumbrado ao mau caráter. Tem uma galera querendo fazer. Mas esse meu amigo não fez esse salto, né? E eu estava conversando com ele esses dias, e ele hoje está super encantado pelo Movimento Brasil Livre, e mais do que olhar com um certo desprezo e uma arrogância para o que essa galera faz, eu falo, porra, a gente tem que ficar muito atento, porque esses moleques estão conversando com a juventude, então eles estão conversando com o futuro, ou sim. E aí ele falou uma coisa que me pegou muito. Ele falou assim, sabe o que é? Muito nessa sua linha, Fé. Ele falou para mim assim, essa galera da academia começou a se achar demais. E é um pouco isso, assim, sabe? Como detentores de uma verdade muito indisponível para o diálogo. Assim, ou você aceita a minha verdade, ou você é um ignorante, um fascista, ou você faz parte da barbárie. Eu ia falar, quando você falou muito impossível de dialogar, eu ia falar que é impermeável, né? Parece que... E esse é um discurso muito ruim dessa tal elite intelectual, que é isso, nada do que você fala, por mais que faça algum sentido, e a Rita hoje é o dia do momento, né? Aí, se você quiser até comentar o caso, a Rita hoje fez uma crítica à esquerda e a galera caiu em cima dela, e a crítica era pequena, era plausível, e ninguém sentou e falou, opa, momento de... A gente tá na frente da disputa, momento de... Vamos ouvir, não é um fogo amigo, é alguém aqui do lado fazendo uma crítica justa. E, de repente, vira... E eu acho que isso foi... Eu lembro quando a Hillary fez o discurso, eu lembro de alguém falando, não vou lembrar quem era, não foi o Trump que ganhou, fomos nós que perdemos. Não lembro de quem era esse texto, mas ele era genial. Exatamente por isso, a nossa arrogância nos botou numa posição de contraste, nem precisava de contraste, não precisava polarizar isso, estava muito claro, né? Mas nos botou numa posição de contraste tão grande e numa posição de arrogância tão grande que todo mundo que odiava a nossa arrogância se mudou automaticamente para o outro lado. E esse eu acho que foi... Eu ia falar, né, sobre a questão da maldade da tecnologia, que eu acho que aí o grande monstro da tecnologia começou a se alimentar dessa polarização e viu como ganhar dinheiro com isso. Aí fudeu. É porque aí escalou, né? Uma coisa que era uma briga na rua virou uma briga de milhões contra milhões do mundo inteiro contra o mundo inteiro. A gente nunca brigou tanto quanto com política americana quanto há 2 anos atrás. Ninguém nem sabia quem era. Você vai olhar a França agora, ninguém nem sabia quem era. Tipo, de 2, 3 anos para cá, parece que criou literalmente uma Liga da Justiça versus a Liga dos Bandidos, né? Só para não perder o gancho, e já que a gente está aqui, né, falando vários negócios... Todo mundo acha que está do lado da Liga da Justiça, para ficar bem claro, né? Super. Vai encher o comentário de tensionamentos. O Elon Musk, outra figura polêmica nesses círculos, fez botou uma imagem no tweet, que é um quadrinho onde ele se posiciona e fala assim, eu estou no centro. Estou no centro. E aí a galera da esquerda sai correndo para a esquerda e larga ele aqui. De maneira que, quando você olha o quadrinho de baixo, ele está na direita. E é isso, assim, e mais do que você pode, não, isso aí é um absurdo, o Elon Musk está zoando, não sei o quê. Bom, para mim o que é interessante é que essa é a perspectiva dele.
ele, quando olha para si mesmo, se reconhece como alguém que não se deslocou e acredita ao campo progressista um distanciamento. Um extremismo. E aí a gente pode, né, assim, de novo, podemos negar, mas eu acho muito importante prestar atenção no que ele está falando. Porque a primeira reação da galera no Twitter e dos meus amigos de esquerda é: mas ele está errado. Ao mesmo tempo que hoje ele anunciou que vai botar o Trump de volta. Não, é isso, é isso. Acho que eu entendo quando você critica o Elon Musk, que tem, né, tá nesse lugar complexo. Eu acho que qualquer pessoa que quer dialogar com o Trump está se aproximando de uma extrema-direita, né, e eu acho isso. Mas ele não acha. E é importante a gente olhar. Já que você falou em diálogo, eu vou fazer mais uma pergunta que eu acho que é essa daquelas que o Cris gosta, que é para todo mundo. Tem um trem chamado o paradoxo da tolerância. Você falou como é que alguém, né, alguém que dialoga com o Trump está na extrema-direita. Como é que funciona essa questão do querer dialogar com qualquer um? O que você acha que isso influencia na nossa política? A princípio parece legal, né? Dialogar com todo mundo. Eu acho que o paradoxo da tolerância, que é uma tese muito sinteticamente de que você tem que dialogar com todo mundo, menos com quem não é a favor do diálogo, né? Assim, eu acho que ela faz algum sentido. Acho importante a gente não perder de vista que existem pessoas, grupos, ideias que são em si a propagação da intolerância e que, portanto, né, dar corda para esses malucos pode fazer mais mal do que bem. Dá para ser tolerante com o terraplanista, Pedro? Então, Márcia, é isso. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que levar em consideração isso, eu não gostaria que o paradoxo da tolerância, essa cartinha, fosse a saída fácil para você não ter conversas difíceis. Porque, para mim, sim. Se você não for sentar com um terraplanista para conversar com esse cara, o que vai acontecer no fim do dia é que ele vai seguir sendo terraplanista. Então, mas assim, quando você bota na pauta do jornal 30 minutos para cada um. Veja bem que a distância entre você dar pauta para esse cara no Jornal Nacional e dar espaços iguais e você como indivíduo, porque a minha preocupação é no nível individual. É que as pessoas falam isso: não, eu não converso. Né? Eu não sento na mesa com fascista. O que o Kim Kataguiri tinha que ter feito lá no programa do Flow era se recusar. E mais do que o Kim, o que a Tabata Amaral tinha que ter feito era se recusar a sentar. Caraca, mas se ninguém sentar, como a gente vai fazer o deslocamento de ideia? Sim. É só cuidar, porque essa carta é muito fácil. Aí você foge do debate, foge da necessidade de conversar e de trabalhar com essas pessoas, porque, paradoxo da tolerância, posso para casa. Né? Vira uma carta de jogo, literalmente, né? Dá para botar lá no fast food da política. Não. E assim, só para a gente não perder aqui, obviamente, né? Que você fala assim, pô, uma pessoa LGBT que precisa sentar na mesa, um homofóbico violento, eu não acho que você... não, mas precisa, porque tem que falar com todo mundo. Entende? Não precisa... A gente não precisa chegar no exemplo extremo, porque claramente todo mundo vai poder trazer um exemplo extremo de quando essa conversa não precisa acontecer. Eu estou dizendo de quando ela pode acontecer. Que para mim é você não abandonar a chance de ir conversar com o seu tio bolsonarista. Não dá para você abandonar. Esse desafio é seu, essa bucha é sua. Sim. Senão também a gente vai acabar ficando sem família. Mas olha, um ponto é importante. Um ponto importante, Pedro, que é um assunto que você entende bem, é também o que a questão do algoritmo aí entrou na história, né? Então nós estamos aí estudando isso bastante, né? Como é que os parlamentares estão, digamos assim, plataformizando o seu mandato, ou seja, eles trabalham muito tempo produzindo discursos e a sua comunicação de acordo com as necessidades dos algoritmos das redes sociais, né, que isso é muito importante para veicular a sua comunicação. Eu entendo perfeitamente essa necessidade, né, de comunicação, de poder diversificar, modernizar a sua comunicação e poder atingir outros públicos. E aí o custo, dependendo, o custo disso é muito baixo, né? Então, o poder de amplificar a voz parlamentar
para qualquer fim, para fins positivos ou negativos, né? É muito grande. Ao mesmo tempo, está sujeito à lógica do algoritmo dessas plataformas de redes sociais, diferente do algoritmo lá do regimento interno da Câmara dos Deputados, das regras, que tem regras muito boas, né, do processo legislativo, claro, podem ser melhores, mas são muito boas, assim, que todo mundo tem direito a falar, tem ordem de inscrição, né, minoria também tem direito a falar, todo mundo vai ouvir a minoria, o mesmo palco é para todos, né? Claro, uns vão falar mais de acordo com a proporcionalidade, mas são regras muito boas, né? Tem lá o destaque, né? Que é os direitos de minoria. Então, como é que é houve aí também, né, uma migração muito grande para os algoritmos aí, né? Acho que tem dois aspectos disso aí. Uma que está conectado com política e a espetacularização da política e a política, né, assim, de novo, governo Bolsonaro, muito mais do que qualquer governo anterior, apesar de que isso surge um pouco também no fim do governo petista, trouxe uma forma de fazer política a partir das redes sociais. Ele governa muito mais pelo Twitter do que pelo Diário Oficial. E isso é uma merda. Isso é uma merda para a democracia, isso é uma merda, assim, sem nenhum... Não consigo ver vantagem. Mas eu não queria entrar tanto no debate político nessa pauta, porque quando você fala assim, o regimento interno que regulamenta o debate político na Câmara Legislativa, ele é bom? Eu até tendo a achar que ele não é bom, mas ele é público. Essa é uma regra pública que foi aberta, escrutinável, que foi debatida e discutida pelo conjunto de parlamentares, com todos os problemas, e né, você sabe muito melhor do que eu, como um bom presidente, um bom regimentalista vai lá e tratora, e assim, e mesmo quando o cara tratora o regimento, né, e ele subverte as regras do jogo, o que em alguma medida, para não perder o hacker, hackeia para o mal o próprio sistema, a fim de atingir os seus objetivos, essas regras estão postas. O problema das plataformas é que essas regras não estão postas, essas regras são definidas por empresas privadas, e aí, né, a Márcia tinha falado no momento assim, a internet deu ruim, né, interrogação. E sim, a internet deu ruimzão, deu muito ruim, a gente perdeu completamente o controle. E quando eu falo eu lembro muito do meme da evolução humana e volta que não tá bom. Não, a gente perdeu esse controle, porque esse controle ele foi disputado, ele foi disputado mesmo, politicamente. Vamos deixar as grandes corporações criarem os seus jardins murados, os seus protocolos, ou vamos reforçar uma governança global planetária de uma internet padronizada. Né? E a internet, quando ela surge, ela sai da academia, quando a gente monta HTTP, assim, tecnicamente, a gente construiu um substrato para a internet que era um substrato aberto, livre, feito em padrões abertos. Não impedimos que sobre esse protocolo fossem construídos grandes impérios murados, que é o Facebook hoje, que é o TikTok, que é o Instagram, que é o WhatsApp, né? Assim, que é o Google. Então a gente errou. A gente, como sociedade, criamos um monstro que agora a Europa começa a debater com alguma seriedade como é que regula. Que os Estados Unidos começa a debater, teve avanços. Quando os caras chamam lá o Zuckerberg no Senado e falam, que palhaçada é essa? Tem um avanço, mas é um avanço tímido, em parte porque o discurso do livre mercado briga frontalmente com a ideia de que a gente tem que regular a porra toda, mas eu, que não sou assim, né? Eu acho que o livre mercado serve para várias coisas. Tem duas coisas que me mostraram que o livre mercado não é a solução para tudo no mundo. É padaria, com aquela seção de doce que tem na entrada, e você passa lá com essa criança. Fala assim, não, veja bem, o indivíduo tem que ser responsável por comprar não um pirulito gigante que fica enfiado na cara da minha filha na altura dela na saída do negócio. E redes sociais. Sabe, assim, então, padaria e redes sociais. E eu estou olhando com muita atenção para os experimentos da China, que você, né, você lê ali assim, acabou, na China agora, molecada só vai usar 2 horas de
de game online por semana e acabou. Opa, essa regra é boa. Pois é. Assim, a primeira reação do libertário em mim fala assim, que absurdo. Como é que o Estado vai interferir? Mas quando você olha o problema crônico social que a gente tem, o vício e a dependência que a gente tem dessas telinhas todas, uai, se não é papel do Estado criar políticas públicas indutivas de comportamento para melhorar isso que é um problema de saúde pública, é papel de quem? Então eu chamo a responsa. E aí aqui no Brasil a gente está muito longe de debater seriamente isso. Esse mesmo Brasil que em outro momento estava colocando o marco civil da internet. Né? Mas que construiu um marco civil que diz claramente que a gente precisava de neutralidade de rede e que depois colocou um tapa-olho enorme e estamos aí, e o meu celular tem 0 rating para WhatsApp e para Facebook. Então eu uso de graça o WhatsApp e Facebook. É óbvio que eu vou usar o WhatsApp e Facebook. E era exatamente essa palavrinha que eu queria que você falasse, da neutralidade da rede, porque isso virou um termo técnico, e de fato, lá no começo da discussão, eu lembro, acho que era do Sérgio Amadeu fazendo essa discussão toda de um jeito muito bom, e aí em algum momento ninguém mais falou sobre neutralidade de rede, ninguém nunca mais, parece que nunca se discutiu sobre isso na história. Tudo, as operadoras, os grandes conglomerados, tudo passou por ali, até que chegou num momento que se podia usar alguma coisa para benefício público e não foi feito, por exemplo, a questão das escolas, né? As aplicações de ensino online que tinham que funcionar eram dependentes de uma internet paga. Eu olhava e falava, mas por quê? Por que agora não, né? Por que agora a gente não... Né? Já que não é neutro mesmo, por que a gente não concede para um benefício geral, né? E é isso, concentrou a galera, né? Concentrou a galera no império. Acho que os outros tentaram, mas quem de fato prosperou foi o Facebook e todo o conglomerado, né? Inegável que todo mundo do mundo está lá, mais do que uma vez. As pessoas têm mais do que uma conta, né? As poucas pessoas que estão fora ou estão em ambiente controlado ou realmente não ligam para a internet, né? Muito eu nem sei se todas as pessoas estão lá, sabe, Márcia? Eu acho que Nossa, essa é uma profecia autorrealizada. Assim. A gente que está aqui se convenceu, inclusive, que se a gente não estiver aqui, ninguém vai nos ver porque não existe nada lá fora, sabe assim? Porque os dados mostram que o Facebook, por exemplo, começa a perder sua base de usuários. E ainda que o Instagram continua crescendo, o TikTok está crescendo. Então, eu diria que tem gente, a gente nunca pode esquecer de quem está à margem dessa hiperconectividade, porque elas são muitas, ainda mais num país desigual como o Brasil. Então, a gente precisa de política pública, né? E, é isso, a gente tinha ali planos tão bonitos, né? Vamos mandar largar o Brasil, última milha, que está funcionando em alguma medida. Se você vai para o interior do Brasil, eu estou aqui em Atibaia, fibra ótica de um pequeno provedor, que está trazendo até a minha porta internet de altíssima velocidade. Mas não é numa perspectiva pública, é numa perspectiva privada. Né? Então, mas para não perder a história da neutralidade de rede e explicar aí para os nossos ouvintes, que o Ferri tinha me provocado para a gente tentar... Footnote, nivelar um pouco o papo com todo mundo. Neutralidade da rede, de uma maneira muito simplificada, é a ideia de que a internet é uma grande pista onde passam todo tipo de carro, todo tipo de informação. E que, por princípio, essa rodovia tinha que ser neutra. Você não pode ter uma pista onde certos carros correm mais rápido, outros correm mais devagar. Você não pode ter diferenciação entre os pacotes. Então, assim, acessar o Facebook, ou acessar a Wikipedia, ou acessar o Brasil Escola, deveria ser tratado pelo seu provedor de acesso da mesma maneira. Em alguma medida, a gente venceu isso. A gente não tem, pelo menos no Brasil, publicamente, assumidamente, essa diferenciação. Então, assim, o Netflix não vem mais rápido que o Amazon Prime. Eles vêm na mesma velocidade, respeitando aí que um tem mais servidor, outro tem menos. Né? Mas o que a gente não tem da neutralidade da rede no Brasil, você tem certos aplicativos, certas redes que transitam de graça no seu pacote de dados e outras que consomem o seu pacote de dados. Né? É a sua promoção da Claro ali, que é muito difícil. Olha como é maldoso. Porque como é que você vai fazer a população, o cidadão, eu ou você,
brigar contra o fato de que a Claro está te dando Netflix gratuito. Não, mas a Claro, porra, maravilhosa, porque quando acaba o meu pacote de dados, eu ainda tenho 5 GB só para ver Netflix. Olha que benevolente que é a Claro, ou a Vivo, ou a Oi, para não ficar parecendo aqui, porque todas fazem isso. Né? E o problema de fazer isso é que quando acaba, né? Quando você pensa assim, bom, o que eu vou fazer hoje? Eu vou me comunicar com os meus amigos pelo Signal, que é uma plataforma de código aberto, criptografada, Whisky Sachê, dos russos loucão, então também não é fonte se cheire, pelo Telegram, ou eu vou falar pelo WhatsApp? Ué, quem que não consome meu pacote de dados? WhatsApp. Aqui eu consigo trocar áudio, nude, Reforça vídeo, o monopólio, né? É isso. E enquanto a gente não entender que é uma decisão de Estado e precisa ser uma política de Estado impedir esse reforço de monopólio, fica muito difícil quebrar esse monopólio. Sim. Agora, ainda eu queria voltar um pouquinho na questão aí da política, né? Uma outra impressão que eu tenho, Pedro, queria saber sua opinião sobre isso, é que talvez, né, a gente não tenha avançado, né? Você falou, poxa, a gente avançou muito em algumas coisas, não pegou, não cuidou bem do pessoal que não estava entendendo, assimilando direito, e a gente sempre falou desse ponto, poxa, cara, dados 2.0, dados abertos, transparência, participação digital, HTTP e etc. Cara, é uma coisa muito complicada, é um bicho de 7 cabeças, cara, é uma parafernália de novos conhecimentos, novos mecanismos, novas interatividades que, poxa, né, você tem que gastar muitas horas de vivência para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, realmente, a necessidade de simplificar no cérebro, né, de você fazer alguns atalhos. Mas, por outro lado, será que também a gente não demorou para modernizar algumas instituições democráticas, né, que, por exemplo, talvez não fizesse mais sentido ter esses 3 poderes desse mesmo jeito, dessa mesma forma, né? Então, o que a gente viu foi, tipo, né, e a gente, eu acho que avançou, na verdade, muito pouco, a gente ficou brincando de participação, a gente fez umas experiências aqui, uns experimentozinhos fofinhos ali, legaisinhos, com uma outra experiência, por exemplo, mais substancial, né, como, por exemplo, as assembleias de cidadãos, que aí é uma coisa mais interessante, mais profunda, assim, né, que tem uma participação mais representativa, mas de forma geral, orçamento participativo também um pouco, mas de forma geral, talvez essa falta de inovação mais disruptiva acentuou a percepção aí geral, principalmente da turma da direita, de que, porra, cara, tá uma merda mesmo, olha só, tá tudo muito ruim. E nem os caras aí progressistas modernizaram a porra toda. Então, poxa, vamos radicalizar agora. Então vamos, né? Vamos ser contra, vamos... Aí entra numa coisa assim de, pô, então tá tudo errado. Não vai sobrar nada, tá tudo errado, tá Supremo errado, Congresso errado, tá tudo ruim. Né? Então, você também não acha que tem essa falta de ousadia de a gente ter pensado, cara, vamos criar outro sistema político aí, vamos fazer outro jogo aí, vamos tentar aí um outro experimento político. Assim, não é por falta de pensar, né? A gente, na Transparência Hacker, escreveu um capítulo de um livro de 20 anos da Constituição, onde a proposta a gente precisa de uma nova Constituinte, porque tem coisas nesse código originário que são absolutamente anacrônicas. E eu tomei pau quando a gente escreveu isso, que Constituinte, você vai fazer uma Constituinte, e aí a gente vai implementar uma ditadura, porque a base conservadora no Congresso é muito grande. E tem alguma razão. Sim. Né? Mas sim, eu diria que, e para mim essa é a chave, né? A gente tem um Congresso muito conservador. E quando a gente conseguiu renovar o nosso Congresso, entrou o pior tipo de parlamentar. Entrou já esses parlamentares que vêm direto por uma rede social, né? Esse parlamentar youtuber que governa e que trabalha a política para a sua base da rede social. Né? E talvez para mim o grande exemplo seja o Arthur, mamãe falei do Val, que está sendo caçado na Assembleia agora. É isso, né? Um parlamentar que não parlamenta, um parlamentar que não faz a sua função tópica. Ele é um youtuber primeiro.
e depois um parlamentar. E a gente tem vários desses, né? Quando a gente estava lá atrás, Ferri, operando esses pequenos experimentos de inovação, os nossos parlamentares, as nossas figuras de interlocução, eram agentes bem intencionados, mas que pertencem a uma outra geração de política. Então eram políticos, né? Assim, é isso, assim, eu gosto muito do Paulo Teixeira, deputado do PT, que foi e segue sendo um dos caras que fortalece muitas dessas pautas. Mas o Paulo Teixeira não é um nativo digital. O Paulo Teixeira não é alguém que compreende, na sua essência, uma política feita de uma outra maneira, com radicalismo na participação e na transparência. E a gente não conseguiu ainda criar essa bancada. E aí fica muito difícil operar, por conta do próprio regimento interno que você estava falando mais cedo. A regra do jogo só pode ser modificada por quem está no jogo. E a gente não conseguiu trazer gente suficiente para dentro do jogo. Eu vou te fazer uma pergunta provocativa agora. Você falou, a gente ainda não montou essa bancada e a questão da regra do jogo. Eu vou te fazer uma pergunta sobre a bancada ativista, que foi um outro experimento, uma tentativa da qual eu participei meio de relance, assim, olhando, e que a gente conseguiu fazer uma bancada e a gente escorregou na regra. Conta um pouco dessa história e pela sua visão. Que ali também eu olhei no final e falei, nossa, deu ruim em volta. O que a gente fez de errado ali? Eu não conheço essa história, não. Então vou contar para vocês a minha versão abridged, né? A bancada ativista ela tem dois momentos. A bancada ativista foi um sonho de colocar ativistas dentro de uma casa legislativa. Em 2016, a gente lançou a primeira versão desse movimento. Eu fui candidato hacker, levantando todas essas bandeiras e pautas que eu estou conversando com vocês um pouco aqui, com radicalismo de forma, junto com outros 7 candidatos. E a gente perdeu. A gente era radical, então lançamos... A bancada vai ser múltiplos candidatos de diferentes partidos. E aí, pela regra eleitoral, a gente não somou os nossos votos, a gente dividiu. E o que aconteceu é que a gente perdeu. Legal, experimentação tem disso. Tinha uma candidatura independente no meio dessa história. Também. É isso, eu estava como candidato independente pela rede. Eu trabalho com isso. Mas o fato é que a gente perdeu. Fomos bem até, assim, pensando como um movimento político emergente, que vinha de fora, na soma dos nossos votos, a gente tinha uma consistência política. Era uma bancada, mas com um mandato para cada um, né? Exato. A gente era uma candidatura, eram candidaturas individuais. Aí, beleza. Em 2018, a inovação e a experimentação ela tem que ter esse processo, né? Você olha, experimenta, erra, mexe, tenta de novo. Em 2018, a gente tentou diferente. E aí, no primeiro momento, eu estava junto com a bancada, e a ideia lançar 8 candidatos separados deu errado. Vamos fazer um Megazord e vamos lançar um candidato chamado bancada ativista, porque aí a gente consegue colecionar os votos de diferentes pautas, de diferentes ativistas, e a gente vai ter uma pessoa representando fisicamente na Assembleia, mas que vai ser a voz de um coletivo. A gente vai ser um mandato coletivo. Assim foi feito. Eu me afastei por uma razão, que é, por conta do tempo, principalmente, do processo eleitoral, dos nossos próprios atrasos, a gente estava colocando em campo um mandato coletivo sem ter feito os acordos, sem ter criado um regimento interno. Eu, Ferri me conhece, né? Eu falei, gente, eu não vou entrar nesse negócio se a gente não tiver um documento estruturando como isso vai funcionar. Porque a ideia era, primeiro a gente ganha, depois a gente cria essa regra. E, de alguma maneira, foi bem sucedido, porque a bancada ativista foi eleita com uma puta votação em São Paulo para a Assembleia Estadual e foi eleito. E eram também 8 ativistas de diferentes pautas. E eram pautas que eram harmônicas, né? Isso que é engraçado. Não eram pautas que brigavam tanto entre si quanto a primeira tentativa, né? Eu diria que, à primeira vista, talvez elas fossem harmônicas. E aí, é isso, né? A bancada ativista se elegeu, segue com um mandato na Assembleia Legislativa representado pela Mônica Seixas, que é uma parlamentar do PSOL, mas deu ruimzão.
Deu ruimzão. Eram 8, hoje tem 4 com tretas homéricas, troca de fechadura, demissão sumária, assim, uma coisa feia mesmo, para um processo que nasceu muito interessante e potente. Mas mais do que isso, porque eu acho que isso é decorrência, na minha leitura, ainda da falta de um regimento comum e de um acordo comum prévio, porque depois fica muito difícil, e, portanto, de uma simetria de forças entre a Mônica Seixas, titular da cadeira, E todos os outros co-deputados, que, ao fim e ao cabo, são assessores parlamentares. O que me entristeceu e me decepcionou um pouco na bancada ativista é que eles não foram ativistas o suficiente, radicais o suficiente. Se perderam entre a necessidade de ser um mandato e o desafio de ser ativista. E eu não imputo isso só assim. Eu acho que é um fracasso só da mandato ativista, sabe? Acho que é um desafio. É muito difícil o ativista continuar ativista ao se tornar parlamentar. Ao entender como funciona o sistema, né? Acho que eu tive essa discussão com a Raquel em algum momento, e ela dizia, a gente chega achando que vai fazer tudo. Quando chega lá, o prato é pequeno demais. Tem todos os acordos de mesa, eu posso propor um projeto de lei por ano, sei lá. Então, todos os outros... E aí já começava mal, né? Porque eu tinha 8 projetos de lei de saída. Não, e qual que eu vou pôr, né? Eu acho, mas assim, para mim eu vejo 3 caminhos, né, possíveis. Ou você joga o jogo, né? Você joga o jogo dentro dos parâmetros éticos que a gente assume para a gente, que é muito diferente, então dá para você ser um mandatário ético e ainda assim jogar o jogo. E o que significa jogar o jogo? Significa que se vem para ser muito concreto, sem papas na língua, se vem um projeto do governo ruim, você não vai ficar fora do jogo e falar que aquele projeto é ruim. Você vai entrar para tentar melhorar ele. E é isso que você vai fazer. Pequenas modificações incrementais, dialogando, né? É o caminho do diálogo, que é o caminho, na minha leitura, da minha deputada Marina Elon. Sou hoje assessor parlamentar, para quem não sabe, de um mandato que não é a mandato ativista. O outro caminho é você fazer o caminho do enfrentamento. E aí é isso. E o PSOL, historicamente, tem vários mandatos que fazem isso. Então, se há governo, não sou contra, e é um papel importante, porque você marca discursivamente, e o discurso tem o seu poder, mas a minha leitura é que isso transforma pouco a realidade. Né? Você só fica ali marcando que a realidade não é como você queria. A realidade não é como eu queria, a realidade não é como eu queria. O terceiro caminho, que é o caminho que para mim, era onde a mandata tinha que ter se enfiado, e que, curiosamente, o parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, que mais se aproxima disso, é, de novo, o próprio Arthur Duval, que é o do radicalismo. Então, assim, se eu não vou... Vamos expor a galera aqui. Vamos expor. O meu problema com o Arthur é que ele é um escroto. A gente conhece vários já. Não, mas só para... Porque, assim, eu acho que tem um espaço para fazer uma atuação radical de transparência sem você ter que falar da família dos outros, sem fake news, sem você... Entende? Sem xingar a mãe. E é isso. Para mim, o problema do MBL é a toxicidade. É que aí não é radical da transparência, né? Quando começa a colocar fake news, quando começa a criar casos, quando começa... demolir reputação como falácia, né? A gente sempre falava da falácia lá do argumento, né? Em vez de destruir o argumento, destrua o inimigo. Isso é muito ruim para tudo, né? Eu acho que o Arthur pecou nisso e mais um monte de coisas, embora no começo, por mais que fosse estranho, eu olhasse e falasse, poxa, acho que eu olhava por esse olhar mesmo. Talvez ser radical neste momento que a gente está seja interessante para a gente conhecer a estrutura, né? Porque ninguém nunca tinha entrado na estrutura para entender como funcionava. Eu acho que nisso a Mandata até fez um trabalho bom no início. Eu gosto demais da Soninha também, nesse ponto. Soninha, de vez em quando, abre lá o Facebook dela e passa horas escrevendo como foi a tramitação no processo do começo ao fim que ela visitou naquele dia.
E eu não sei se todo mundo acha aquilo genial de ler, mas eu acho transparente para a Dedéu ela explicar como é que as coisas foram feitas. Porque se você quiser olhar aquilo ali e entender o contexto, alguém traduziu. E o Arthur fazia um pouco disso no começo, um pouco mais espetacularizado, né? Talvez menos by the book do que a Soninha. E a Mandata começou fazendo isso. E depois se perdeu nessa história acho que de escolher mesmo, né? Estamos na escassez. Quem vamos matar de fome este ano? Né? Eu acho que é triste, e acho que assim, eu acompanhei muito mais a Assembleia porque estava perto durante esses anos. Quando a gente vai para o Congresso Federal, é isso, assim, sabe assim, quem que faz? Quem que faz, assim, você brilha o olho, fala, porra, que bom. E não é que não tem, viu? Eu acho que tem alguns quadros interessantes, né? De novo, para mim, assim, vale a gente acompanhar com atenção o que o Kim Kataguiri faz, porque eu acho ele diferente do Arthur, apesar de estar na mesma poça do MBL. Acho que o que a Tabata Amaral faz é muito consistente. Acho que quando ela vai lá e treta... joga o jogo, mas contribui, né? É isso, joga exatamente. Faz essa linha, e na hora que é para tretar com o Ministério da Educação, ela treta, mas ela treta com argumento, com consistência. Mas não é, nenhum deles vai trabalhar nesse radical da forma. Né? Assim, que eu sinto falta nessa. E mais do que isso, né? Tem muita dificuldade de operar como bancada, para finalizar meu raciocínio, quando você fala assim, pô, o que aconteceu com a bancada ativista? Que ela não é essencialmente uma bancada, né? Na conta, ela é 1,94. E aí é muito difícil, porque regimentalmente o Mandurinha só não faz verão. É isso aí. Pô, então agora eu acho que a gente tem condições de falar então do futuro da política. Quer dizer, nós estamos aí com essa confusão toda, polarização, bolhas, né, uma radicalização que continua, né, muito forte. Na prática, dentro lá das assembleias, congressos, câmaras e senados, tem os centrões da vida que vão achar esse caminho do possível, esse caminho da negociação, seja uma negociação boa, seja uma negociação ruim, mas isso está acontecendo, porque o país precisa rodar, né? E eu vejo que há uma adaptação em relação a isso, né? A esses extremismos, ok, tem aí, é importante estimular a raiva, o medo nas redes sociais para chamar atenção, é importante fazer dancinha no Rio, tem que ter entretenimento para chamar atenção. Quem for morno hoje não consegue ser, digamos assim, levantado pelo algoritmo. Então, eu entendo nessa necessidade aí meio maluca de entretenimento e de radicalização, mas na hora do vamos ver, a gente tem que... É aquela velha política milenar que eu já participei de muitos, por exemplo, já tive em muita reunião de líderes com o presidente da Câmara. Chega ali com, né, na época era 15, 20 aí, políticos pensando das formas mais diferentes, com diversos terreiros, mas, pô, tinha uns acordos ali básicos, né? Eles faziam certos acordos e a coisa rodava, a coisa andava, como roda hoje e como anda. Hoje, estou falando em termos de parlamento, tá? Não estou falando em termos de governo, em termos de parlamento e até de governabilidade, embora a governabilidade também esteja cada vez mais difícil. Agora, e o futuro? Como é que a gente... Vamos brincar aqui de, né, bola de cristal? Eu e a Mar sempre faz aqui um momento bola de cristal, e o Pedro também é bom para essas coisas aí de bola de cristal, porque uma coisa que me parece assim, Pedro, é que também nós estamos aí meio que brincando, né, de participar, brincando de debater, a gente... você vê as pessoas nas redes sociais, parece criança, né? É muito infantil, é muito infantilizado. Você olha assim para a humanidade hoje, pô, é um monte de criança pirrenta, né? Bicudo, um bicudo de um lado, um bicudo do outro, qualquer coisa vai para, né, vai para o fight, vamos partir para a briga, ou você está totalmente errado e eu estou totalmente certo, quer dizer, é um negócio muito imaturo, muito infantil. Será que também nós não vamos amadurecer esse negócio? Porque me parece hoje uma coisa básica desse mundo louco que nós temos é que nada fica parado. A coisa está em mutação. Como é que você vê os próximos movimentos dessa mutação?
Vamos lá, então, Na bola de política, né? cristal, né? Bola de cristal. Eu acho assim, tem duas coisas que a gente precisa levar em consideração, né, Fê? O mundo viveu um processo muito louco, gente. Segue vivendo. A pandemia está entre nós. Né? Assim, e os reflexos desse Xangai processo. está fechado, né, cara? É isso. Xangai está fechado. Então, eu sei que às vezes parece que a gente já saiu da pandemia, mas ela está aqui, né? Foi logo ali. E então, todos os povos decorrentes estão vivinhos na nossa cabeça. É isso, a gente está vendo todos esses reflexos ainda disso aí. Então, a impressão que eu tenho é que o nosso futuro ele está muito cansado. No curto prazo, o que eu vejo, o que eu desejo, é quase uma volta para o passado. Né? Quando eu vejo um pleito onde tem Lula e Alckmin, isso, para mim, não é futuro. Isso, para mim, é quase um back to the future. Né? Vamos ver se a gente volta lá para 2008 ou 2004. Pode escolher um período ali. Onde, em algum desses lugares onde a gente errou na bifurcação. É um pouco isso. Então, vamos voltar para trás. Né? Vamos botar o Orkut de novo. Vamos botar o Lula de novo. E a gente volta para trás. Vamos voltar, né? E o Lula tá super nessa pira, porque tá. Não, a gente tem que ter a Petrobras de novo, né? Assim, é um discurso que não é um discurso que fala de futuro. Ele é um discurso que fala da gente voltar a ser feliz como a gente era. E eu acho. É o discurso da direita também. Também. Que eu acho que é um pouco o lugar para onde a gente vai caminhar. Ou seja, vamos caminhar para um passado um pouco mais distante, porque o passado próximo foi horrível. Porque foi horrível com o Bolsonaro, porque foi horrível com a pandemia. Então a gente precisa voltar um pouco a uma normalidade. É o que eu consigo ver de horizonte próximo, sabe? Não é, a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente retornar para o mensalão, a casa de trás, né? Tem um ganho. Volte 2 casas e receba. Volte 2 casas. Acho que você falou isso, né? A gente está cansado demais para dar um grande salto agora. O momento é um pouco de. Sim, cá entre vamos nós, para um lugar seguro. Tem uma parte minha. Sabe qual é? Tem uma parte minha que sofre muito. Você olhar o pleito, olhar quem são os candidatos, e você não tem uma candidatura que aponte para o futuro, nenhuma. É desesperador. Não tem nenhuma pessoa defendendo 1%. Sabe assim, de, putz, alguém precisa se preocupar com amanhã. Porque a preocupação nesse momento é com hoje. É emergencial, é desesperador. Eu entendo. É quase mas eu continuo querendo alguém que pense o amanhã. Por quê? Porque o futuro é inevitável. Então, se a gente acelerar um pouquinho essa bola de cristal, acho que a gente vai ter esse processo agora sem grandes transformações. Acho que o discurso dos candidatos não está acenando para um processo disruptivo, como a gente está vendo no Chile, por exemplo, com o Boric, né? Com idas e vindas. O Boric encampa um discurso, encampa uma visão de mundo que está apontando para o futuro, ainda que seja um homem branco no final das contas. Né? Mas o futuro é inevitável. E o que eu fico acreditando é que daqui a 4 anos, se a gente não conseguir acelerar minimamente, ou daqui a 8 anos, o que a gente vai fazer é tomar, né, uma rasteira do futuro. Porque ele é inevitável. Então, assim, a minha crítica e a minha crise, quando eu vejo o Lula falando de ampliar o pré-sal, de retomar a Petrobras, porque a gente precisa baratear a gasolina, porque a gasolina está cara, diante de um cenário aonde a crise climática está mais que comprovada e a gente está, eu não vou nem dizer chegando, né? Assim, a gente tem previsão de que já passamos do ponto de não retorno. Olha que louco. Já passamos do ponto de não retorno. E ainda assim, a gente continua acelerando o nosso carrinho 1000 sentido a Brasília. Então, eu acho que a gente vai tomar aí um contragolpe do futuro. Um contragolpe do futuro. Não sei de onde ele vem, sabe, Ferri?
e Márcia, eu não sei se ele vem da inteligência artificial, que está crescendo exponencialmente, não falamos disso, OpenAI, GPT-3, que lá. Não sei se vem do metaverso, que está aí criando um outro locus, né? Uma outra terra que vai ter a sua própria governança. Não sei se vem das criptomoedas, que estão aí, né, o tempo todo flertando com o colapso do sistema econômico mundial. Eu não sei de onde vem, talvez venha de todos esses. Não sei se vem da crise climática, que de repente vai encher e acabar com as costas litorâneas, e aí fudeu a economia. Tem Eu já tantos... fico imaginando que vai encher e vai acabar com a internet de fibra. Não vai chegar mais sinal para ninguém, voltamos, vai ser tudo... Vai voltar tudo para o presencial de novo, todo mundo vai ter que ir lá votar direitinho. Estamos aí, nosso maluco favorito, Elon Musk, comprando o Twitter, mas que tem o Starlink, uma rede de satélites globais, que está gastando bilhões de dólares para mandar a galera para Marte, porque na leitura dele aqui já fudeu. Então, assim, tem muitos... E por outro lado, está fazendo carro elétrico, né? Ele é um cara de uma amplitude de atuação. Então, eu não sei te dizer de onde vai vir o golpe, mas ele vai vir. Eu ia te perguntar uma discussão que a gente tinha no passado, que se você acha que ela é possível ainda. A gente falava muito em participação. E aí eu lembro do Augusto com uma crítica bem grande, dizendo assim, mas participar é ser convidado para estar num espaço limitado. Interagir é diferente. Você acha que haverá alguma ferramenta que nos permita interagir politicamente, não participar? Não ocupar um pedaço que nos foi destinado, mas, de fato, interferir nas coisas que a gente gostaria de interferir? Ela falou do Augusto de Franco, viu, gente? É isso. Eu citei vários, eu juro que depois que eu assisti, eu comento todos os nomes completos aqui, que eu saí citando a Rita, o Augusto, tudo... meu amigo Pedro. Eu acho, na verdade, Márcia, porque eu não vejo por que não. Então, assim... Mas a gente não conseguiu nem controlar a bagunça da participação, será que a gente... Mas pensa assim, em termos históricos, em termos de tempo, isso é uma coisa que eu falo já há bastante tempo, mas segue sendo verdade. É muito pouco tempo. A gente tem muito pouco tempo de experiência humana nesses espaços globais de conversação. A gente não está acostumado a conversar com tanta gente o tempo todo. Eu costumava falar que eu achava que parte do problema da internet é que, como a gente estava acostumado com a televisão, e aí você fica xingando a partida de futebol porque o juiz não está ouvindo, quando você muda de suporte e todo mundo passa a ouvir, você repete aquele comportamento. Você continua xingando. Eu acho que cada vez mais, assim, não sei, né? Eu tenho uma filha de 7, 8 e uma de 10. E eu não tenho nenhuma dúvida de que quando elas forem adolescentes, o metaverso, na forma que for, vai fazer parte do dia a dia delas. Não tem nenhuma dúvida. Não sei se é chip, se é óculos, se é Ray-Ban, eu não sei dizer. Quando a gente olha, acho que vocês conversaram com o Cava, então assim, mas eu estou falando de um ciclo de daqui a 8 anos, isso vai fazer parte do dia a dia delas. Das filhas dela, eu não consigo nem imaginar como será. O que eu sei é que todas essas novas plataformas, não existe nenhuma limitação para que a gente não possa fazer essas conversas massivas. Para que a gente não consiga criar ferramentas de governança que sejam, de fato, descentralizadas, que possam, de fato, as pessoas participarem. Acho que a gente ainda tateia muito a interface. A gente tem um problema de interface no mundo. A nossa interface com a política é muito ruim. E aí, eu super recomendo, acho que vocês podem chamar o Ricardo Pop, nem sei que apito que ele está tocando hoje em dia, mas que é um cara, né, da nossa trupe que passou muito tempo estudando isso. Sim. E o Ferri, fizemos lá o Portal da Democracia. É ruim. A real é que é tudo ruim. A ferramenta ainda é insuficiente, porque a gente ainda não conseguiu ter tempo suficiente
dinheiro suficiente, gente suficiente para melhorar esse UX, sabe? E para mim é tudo UX. Para mim, o problema da democracia no Brasil e da urna eletrônica, assim, o primeiro grande problema é UX. Você pensa, eu tenho UX é a experiência do usuário, tá, experiência gente? do usuário. Gente, olha a forma como a gente vota na urna eletrônica. Você precisa decorar um número do seu candidato. Você não Aí pode falar o aparece a nome, né? foto. Você não pode falar o nome. Você não tem tag com as pautas desse cara. Você não tem ali uma ficha corrida. Não tem. E é só user experience. Experiência de usuário. Eu poderia abrir aqui e dizer, bom, esse cara aqui, deixa eu ver o que ele fez nos mandatos anteriores. Quais são as pautas dele? Tudo isso, hoje, está relegado a um santinho que fica no chão, jogado às vésperas da eleição, porque a experiência de usuário me diz que eu preciso decorar um número de 4 dígitos e não saber quem me interessa. Entende? E olha só, eu estou falando de uma mudança que não precisa de Congresso, não precisa de... Precisa do TSE falar e olhar assim, galera, o software que a gente tem é muito ruim. Ele é ruim para o eleitor. E ele gera uma experiência de participação na democracia péssima. Limitada a quem joga mais santinho no chão. Pois é, eu tô aqui do outro lado pensando, nossa, as pessoas que já davam 3 minutos para votar vão levar 3 horas e meia, lendo todas as hashtags. Precisamos melhorar a distribuição de terminais de apoio, né? O celular, né? Poderia ser outro. Mas ao mesmo tempo tem o cara da Estônia lá, o cidadão que vota de casa no celular. É isso. Tranquilo. A Estônia resolveu esse problema. De novo, é design de experiência, né? Como é que a Estônia resolve isso? Você vota no seu celular. Ah, mas e se você colocar 100? Porque você começa, aí sempre tem, né? Mas aí a pessoa vai botar 150 pessoas numa sala e vai obrigar todo mundo a votar em fulano. Então tem que ter. Ok, vamos adereçar isso. Como é que a Estônia resolve? Vale o último voto. Sim. E a votação fica aberta num período maior. Não é todo mundo vota num dia só. Sim, 3 dias, 4, é. Então tem solução para tudo. Mas aí eu acho que você falou num ponto aí muito legal, que é o seguinte, e que nós ainda temos que melhorar muita coisa. As tecnologias nós temos que melhorar, a interface nós temos que melhorar, eu acho que os métodos nós temos que melhorar, eu acho que a gente tem que fazer mais simulações. Por exemplo, uma ideia muito interessante é da democracia líquida. Mas a gente não vê simulação de democracia líquida, né? Muito pouco. Então, também eu acho que a gente ainda falta muito tempo ainda, e eu acho que você tem razão, né? Quer dizer, nós estamos ainda brincando, né? Que eu falava, gente, a democracia é um brinquedo de participação. Nossa, que absurdo, isso é uma ferramenta muito séria. Não, claro que é, nós levamos muito a sério, né? Fazemos toda a ponte, porque a ideia do cidadão chega no parlamentar, com certeza. Né? Para quem não sabe, a democracia é uma ferramenta institucional da Câmara dos Deputados para você participar na elaboração das leis. Mas é muito rudimentar ainda, né? Nós estamos aí numa pré-história, talvez, né? Na pré-história da participação. E este momento de refluxo faz parte do avanço da história. O que eu gostaria mesmo de fazer de tudo isso não é ferramenta, não é interface, porque eu acho que essas coisas estão evoluindo. Eu acho que a pandemia, né, Pedro, deu um grande salto na interface, porque as interfaces melhoraram muito, né, nesse curso intensivo que nós tivemos aí, e a tendência, poxa, eu fui brincar com o VR aqui do meu filho, poxa, um nível de interação muito mais gostoso, né? Você não aguenta muito tempo ainda aquele óculos pesadão, mas daqui a pouco vai ficar um óculos aqui levezinho, né? Um fonezinho, e você tem uma interação, poxa, isso vai facilitar a participação muito mais. Agora, o que eu gostaria de tentar, quem sabe a gente faz isso juntos, em algum lugar, no futuro, é fazer simulações disruptivas de novos sistemas políticos. Não é melhorar o legislativo, dar uma melhoradinha no executivo. Poxa, vamos repensar aí a forma de representação, por exemplo. Por isso que eu acho que a democracia líquida é muito interessante, né? Você ter diferentes pesos, com diferentes formas de participação por temas, né, e representantes aí variados. E nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem muito para avançar.
né? Tem muito nessa questão de métodos e simulações de novos sistemas. Você vê a ciência política ainda fica, poxa, ainda até hoje, cara, estudando participação digital, Assembleia de Cidadãos, orçamento participativo, né? Esses dias a Márcia me mandou aquele gráfico, né, Márcia? De como os projetos de inovação, as ideias inovadoras, estão meio as mesmas, né, Pedro? Você não acha que a gente está num momento aí meio de pouca criatividade? Sei lá, mas em termos de... Estou falando de política, tá? De inovação política. Nós estamos falando de inovação política. Velho. Acho que sim, mas aí, de novo, para mim é mais difícil você fazer inovação política contra o vento, sabe assim? E o vento não está a favor, né? Eu super concordo com você, acho que a gente precisa de experimentos radicais. Acho que a forma aí, falando de Brasil, para mim, né, o grande desafio é que a nossa forma federativa faz com que tudo tenha que ser muito grande. Se eu não consigo fazer um microexperimento no município, né, fica mais difícil. Eu acho que o caminho seria um pouco por aí. Acho que sim, acho que a gente está acabrunhado, acho que a gente está cansado, acho que a gente está pouco motivado, pouco entusiasmado. Fico esperando que finda esse ciclo, né, que a partir de outubro a gente consiga falar, bom, e agora? Agora vamos reconstruir os caminhos, né? Acho que isso é um fenômeno global, acho que isso não está limitado ao Brasil. Sim. E digo, né, de novo, para mim, esses 2 últimos anos que não existiram, fica muito difícil, né, mano, fazer grandes... Eu não tinha energia para nada. E sigo operando em 30%, 40% do meu tanque. Sim. Ainda estou cansado. Eu ia falar isso, não é que eles não existiram, eles existiram demais, né? Isso. Eles eram sólidos à nossa volta, né? Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo. Mas, às vezes eu acordo falando, caralho, e aí? Vamos botar o ônibus hacker na rua? E aí eu falo, meu irmão, que energia. Deixa para depois. Deixa para depois. E eu estou respeitando muito esse meu próprio tempo. Ao mesmo tempo, o mundo segue, né? E aí, de novo, pega o Decentraland, que é uma plataforma, um metaverso, todo cagado. Você entra lá, parece o Second Life piorado, você não consegue usar no óculos, só usa com o computador, trava tudo. É uma bela bosta. Mas no seu fundamento, o processo de tomada de decisão que está lastreado em criptomoeda é muito interessante. Como é? Bom, ele é assim, todo o metaverso está construído em cima de uma criptomoeda, em cima do DAO. Então, as regras do sistema, a própria terra virtual e a própria posse dessa terra está lastreada na criptomoeda, não é propriedade de uma única empresa. Ela está no LED, né? Tá escrita nessa criptomoeda. As decisões de governança, portanto, são operadas pelas pessoas que têm essa moeda, que têm a propriedade da terra, que têm o DAO. E aí eles têm um fórum de deliberação, fórum mesmo, assim, tipo uma democracia da vida. Você vai lá, você sobe uma proposta, as pessoas pegam as moedinhas delas e falam assim, ó, acho essa proposta boa. E aí essa proposta passa a valer. E toda a normalização do espaço, as regras que regem, o que pode, o que não pode, quem pode construir, quem não pode, como é que funciona, como é que não funciona, está feito dessa maneira distribuída. É um puta experimento radical de democracia distribuída. Em cima de um Lego mal feito. Então, quando você olha a renderização disso hoje, não dá nem para você entender. Eu estou com uma coluna no UOL sobre metaverso, tenho acompanhado muito essa pauta. Eles fizeram uma Fashion Week lá. Bizarro, assim, não faz nenhum sentido. Uns bonequinhos virtuais passeando com roupas diferentes.
não é nem Minecraft, porque é pior que o Minecraft, sabe assim? É um Roblox aí da vida. É pior que o Roblox, porque é uma plataforma cagada, porque como ela é feita em cima de servidores distribuídos, ela é lenta, sabe assim? Mas Preciso tá lá. entrar lá. Mas tá lá. O experimento tá valendo. E a especulação é tão maluca que o bagulho vale milhão, bilhão, vende NFT disso, daquilo, né? Que é isso, é o capital completamente deslumbrado Nossa. por esse monte de buzzword fazendo e perdendo milhão. Ainda estamos nesse lugar. O Cava, vocês estiveram na semana passada ou na outra, publicou agora há pouco no Facebook sobre, né, a curva das tecnologias. E é isso, a gente está vendo. Todo mundo empolgado, ninguém mais aguenta, aí normaliza. Isso, e depois normaliza. Eu estou interessado no normaliza. E aí talvez não seja o Decentraland, talvez não seja o óculos do Facebook, mas essas provocações, elas estão aí para ficar. Né? Você tem governos que começam a operar criptomoedas, que começam a pensar esse negócio. Talvez não o brasileiro, que está meio para trás ainda nessa fila do pão. Mas eu acho que a gente vai ver a emergência de novos experimentos. Eu tenho a impressão que no setor financeiro não tem mais volta. Já era. Os governos que não adotarem, os cidadãos vão adotar, acabou. O futuro é inevitável, não tem mais volta em lugar nenhum. Só que até não ter mais volta, a galera vai ficar dando volta. Né? É isso. E é obviamente que existe uma vontade de controle, uma necessidade de manutenção das coisas como elas são, que vai fazer com que essa volta, né, demore um pouco mais. Olha, mas Pedro, tem uma coisa. Eu vou te falar uma frase que eu costumo falar quando alguém me fala, putz, vai ser uma tragédia. E eu tenho a impressão que, assim, de todas as vezes que o mundo acabou, nunca se concretizou. Sempre veio uma coisa antes que mudou de alguma forma a chave e mudou o jeito como a gente previa. É lógico que se a gente mantiver as ações que a gente tem agora e o consumo que a gente tem agora e o jeito como a gente faz as coisas, que isso é catastrófico. Mas nada impede também que daqui 10 anos, muito perto da catástrofe, porque o ser humano fica muito criativo perto da catástrofe, alguém descubra uma tecnologia que reverta talvez esse ponto de não retorno de alguma forma. De qualquer forma, já passou da hora da gente sentar e falar, putz, estamos fazendo isso errado há muito tempo, né? E não é só a poluição do petróleo em si, mas é o jeito que a gente consome, o jeito que a gente consome informação, o jeito que a gente se alimenta, se veste, conversa, está tudo passando do ponto. E aí a frase que eu uso também é que o futuro é meio ancestral. A gente vai ter que olhar lá, mas muito lá atrás. Falar, nossa, a gente convivia tão bem com isso aqui, né? Onde é que a gente entrou em conflito com o planeta, né? Eu acho que sim. Para mim tem duas chaves aí, né? Eu acredito bastante que o mundo está melhor hoje do que ele estava. Tem alguns dados sobre isso, né? Saúde, quantidade de vida, felicidade. E galera, assim, com todos os absurdos, né? Assim, a escravidão era algo absolutamente normalizado. Hoje, ainda que a gente sofra desse problema, ele é socialmente inaceito. Entende? Então, assim, melhorou. As mulheres não podiam votar. Não é considerada cidadão. Elas votam. A gente queimava a galera aos montes na fogueira por causa de... Então, assim, o mundo está melhor. Hoje eu ando na Liberdade e eu vejo menina de mão dada com menino de mão dada com menino. Essa galera tá aí. A gente continua com um puta problema de feminicídio. É verdade. A gente considera transfobia. Tudo isso é verdade. Não é que eu estou tirando, né? Não é que a gente resolveu esses problemas. Mas o mundo objetivamente melhorou. Né? A outra chave é: estamos trabalhando ativamente como sociedade para acabar com o mundo. Para acabar. A gente quer acabar com a vida das pessoas no planeta Terra, como corpo social, né? Se a gente conseguir
se dá conta disso numa escala planetária antes do mundo acabar, o meu prognóstico, portanto, é o futuro Graças é promissor. Entende? O risco é o mundo acabar. Aí vai ser bem ruim. Estamos trabalhando, né, no que é possível. Eu estou trabalhando ativamente todos os dias da minha vida para que o mundo não acabe. Né? Então, Não, e eu você acho tem que a participação política é a chave. Porque a chave é a gente ter mais pessoas compreendendo que o mundo está indo para um buraco. Acho que a Greta Thunberg faz isso muito bem quando grita no meio ambiente. E eu grito, gente, a gente precisa de participação política. Muito bem. Vamos passar para aquele momento cultural, então, aqui, já dos finalmente do nosso podcast, Márcia Golfieri. Ou você tem aí uma última? Não, a gente ia perguntar justamente o momento cultural. Acho que não tem uma última, não. Acho que essa frase da Greta tá gritando pelo meio ambiente, eu tô aqui na minha seara gritando por participação política para chegar mais ou menos no mesmo lugar, que é não vamos ser extintos, né? Vamos olhar para cima. Foi fenomenal. Acho que termina bem. Mas vamos lá, que a gente ia perguntar para o Pedro. Então, Pedro, você recomenda aí algum filme, série, livro disruptivo, algo que atormenta a sua mente aí nos últimos dias, que você possa recomendar? Cara, eu tenho feito uma escolha deliberada de não assistir coisas muito disruptivas, porque a minha energia, o mundo está tão caótico. O mundo está disruptivo o suficiente. Está disruptivo o suficiente. Está precisando assistir coisas que levam para estabilidade, né? Sabe aquela coisa? Tranquilidade. Mas pode ser nessa linha também. Não, e coisas felizes, assim, né? Coisas que você olha e fala, porra, que bacana o mundo, né? Mas eu tenho uma série que eu achei muito interessante, que chama... Ela não chama Atypical. Atypical é sobre um menino atípico. Sim, muito legal. É uma ficção. Mas tem uma outra que são 3 meninos atípicos que dividem uma casa e é sobre os desafios deles. Assim. E os atores são, de fato, pessoas atípicas. E é uma delicinha de assistir esse seriado e, ao mesmo tempo, te provoca num lugar muito humano. Chama... Como é, Márcia? Você está aí no Google? Eu tô caçando aqui, mas não lembro. Eu sei do que você está falando, mas não... Autismo, série. Lá vou eu. Pedro. Não, é que parece... Que plataforma? Parece atípico. Vou saber, deixa eu... Como somos, Pedro? Não. Acho que é isso aí. Como somos? Em inglês, como é? São meninos autistas? Eles não são autistas os 3, porque, né, é um espectro. Sim. Mas é muito interessante, assim, porque você tem um que não consegue sair de casa, não faz amigo, o outro já é super funcional, trabalha, e tem uma menina que trabalha e quer arrumar um namorado, mas assim, é bonito de ver. This Is Us, em inglês, se for essa. Mas eu procuro depois. Não, mas This Is Us é outra, né? Não é isso? This Is Us, série de 2016. Mas é a tradução do... Enquanto isso aí você procura, eu vou... Não sei, deixa eu ver. Fala eu lá. vou recomendar um livro aqui, então. Recomenda aí para nós. Olha, o meu livro aqui, um livro para você pirar a cabeça, viu? Que é A Sociedade do Cansaço, de um coreano que chama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, Cara, um livro sensacional, bem filosófico, bem profundo, mas que traz aí reflexões muito legais para a gente entender, né, como é que essa sociedade do desempenho, né, que ele chama, ou seja, que nós temos que desempenhar, nós temos que performar, ela vai gerando um certo desequilíbrio psíquico na cabeça das pessoas e está aí os motivos das causas de grande depressão das pessoas, né, ansiedade, etc. Então, um livro muito legal e as pessoas estão cansadas, né, que é exatamente o que nós falamos aqui, né, Pedro? Desse cansaço crônico aí.
Nossa, eu vou no muito óbvio, muito blockbuster, que é o Dilema das Redes, que esse ano de eleição todo mundo devia assistir um pouquinho. Sim. Antes de abrir esse Facebook na eleição. A série chama As We See It. Nosso jeito de ser. É delicinha, mas não tem nada a ver com o papo aqui. Se vocês quiserem um bagulho para ter a ver com o papo aqui, que eu mesmo não estou assistindo, mas vale a pena, é o The Feed. Vocês já viram essa? Não, The Feed. É, o Feed. Esse é uma distopia onde as pessoas elas têm um implante que permite elas acessarem um feed de rede social direto com a cabeça. Uau! Desses que eu gosto. E esse aí é pesadão. E assim, quando você for assistir, você que está aí nos ouvindo, nos vendo, o que eu quero que você preste atenção é que a gente já está vivendo essa distopia. Né? O implante neural parece que ele faz toda a diferença quando você fala, mas é um absurdo. Mas quando você estiver no restaurante e você olhar em volta e está todo mundo assim, preso no feed, você vai lembrar da série e vai falar, caraca, a gente já chegou nesse lugar. A gente já está dependente. Né? É isso aí. Sobretudo vocês do Instagram, hein, galera? Vocês são foda. Primeira rede social para pagar a partir de agora. Não, é real, gente. A gente eu acho podcast no Instagram, gente. Se mantenham aí. Não, beleza. A gente achar algo melhor. Mas é puxado. Eu acho o Instagram, o TikTok, o Scroll, assim, é bem pesado. E agora o YouTube, eu não sei como é que vocês estão lidando com as crianças de vocês. A gente bloqueou o YouTube, sabia? Eu tirei o YouTube por causa do que eles chamam de shorts agora. Shorts, né? Cara, não, isso aí é uma piração, porque a criança fica presa ali num loop, né, sem fim, de TikTok, de Reels. Aí o Pedro congelou aí. Oi, gente. Já estava despedindo, viu, Pedro? Você viu, né? Você viu que o Instagram me derrubou aqui. Mexi com os grandes. Gente grande, Mas só não, mas dar é isso, gente. Pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Vida longa, rock the future. E seguimos. Zuki, a gente ainda te ama. Ou não. Um abraço, pessoal. Tchau. Valeu.